Boa tarde. É a 8ª live, parece que é a primeira. E hoje nós vamos concluir um assunto que já nos ocuparam várias vezes, mas é um assunto extremamente importante, e eu sempre registro aquilo que é importante, e que adveio também de uma pergunta. Será que é possível existir uma sociedade sem intelectuais? Será que é possível uma formação social limpar o pensamento, a diversidade e o conjunto das correntes de opinião e de ideias que circulam hoje, não apenas num local, mas no mundo inteiro? Isso é uma questão importante. Mas antes de eu começar a live propriamente dita, o tema técnico da aula, né, eu queria fazer alguns comentários, porque foi uma semana movimentada e, além de movimentada, nós tivemos importantes interlocutores com a Amazônia na semana que passou. Então, eu queria registrar a presença da Angela Davis aqui, a presença de uma das maiores intelectuais do mundo, viva, linda, ativa. A presença de uma mulher lendária, forte, combativa. Uma filósofa, uma intelectual e uma ativista. Mais do que isso, uma intérprete do seu tempo, né? E que enfrentou o racismo norte-americano e que hoje é uma espécie de consultora, é o emblema, é um signo da luta contra o racismo. E ela esteve, através do LEPET, falando a milhares de amazonenses, a milhares de brasileiros. Eu fiquei muito orgulhosa de ouvir minhas colegas serem as interlocutoras da Angela Davis. E o tema que ela desenvolveu foi sobre feminicídio, genocídio e pandemia. Ou seja, ela articulou várias dimensões da vulnerabilidade humana, várias dimensões da violência institucionalizada, não institucionalizada, individualizada, de grupos, de etnias, de povos, né? E foi um debate da primeira ordem. Em primeiro lugar, porque ela insiste que o Brasil gera muitas possibilidades compreensivas e interpretativas para a gente aprender a dinâmica dos movimentos sociais. Segundo, porque ela fez articulações muito importantes entre a realidade brasileira, a realidade norte-americana e vários países comparados, que ela não só tem uma interlocução permanente, como ela está num ponto de observação privilegiada para desenvolver análise sobre esses fenômenos, né? E terceiro, a Amazônia. Amazônia, os povos indígenas, as sociedades caboclas, a geopolítica da Amazônia, a Amazônia na globalização, a complexa relação entre a Amazônia e seus grupos sociais e a vulnerabilidade da pandemia e da questão social atravessando tudo isso. Então, a Angela Davis deu um show de simpatia, de empatia conosco, com os nossos povos, com as nossas interlocutoras. Ela se apresentou também como uma intelectual que ela é, da ação política e da reflexão sobre o tema que ela abraçou na vida inteira, e nós devemos isso ao LEPET, à universidade, sempre um local de inovação, sempre um local onde nós colocamos todas as nossas esperanças de que uma ordem possa se tornar melhor, mudar para melhor. Esse é o primeiro registro. O segundo é a Marcha pela Vida. Vocês devem saber que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, junto com a ABI, junto com a OAB, junto com a Academia Brasileira de Ciências, junto com todas as instituições democráticas brasileiras, vários partidos, várias organizações corporativas, não é? Várias editorias, estão promovendo no dia 9 a Marcha pela Ciência, dia 9 é amanhã. Então, amanhã, além de vários debates em vários cantos desse país, né,
nós vamos também fazer uma marcha virtual pela vida em Brasília, a exemplo do que foi feito no mês de junho, onde várias pessoas puderam participar, várias pessoas, na verdade foi mais de 1 milhão, mais de 1.100.000 pessoas que participaram, sob a forma de avatar, sobre a forma de cartazes, levando o seu ponto de vista sobre o que é necessário para a sociedade brasileira se integrar, né, com o seu pensamento sobre o Brasil e com as práticas dos grupos da sociedade civil. Enfim, amanhã vai ser um grande dia. E aqui em Manaus, especialmente, ou a partir de Manaus, porque eu não posso dizer que um webinar hoje possa, apesar dele ter sido organizado aqui pela SBPC da região norte, ele vai ampliar essa interlocução nas redes, enfim, em todas as plataformas integradas que a SBPC tem. E amanhã nós vamos desenvolver um tema que chama Políticas de Vida na Pandemia. Essa transmissão vai ser online no canal da SBPC a partir das 9 horas da manhã, mas já tem o prazo de 9 às 11 para se desenvolver. Nós vamos coordenar esse tema, Políticas da Vida na Pandemia, não é? Na qualidade de editora do Jornal da Ciência, né? Quem está organizando é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, através do professor Sanderson Araújo e a professora doutora Vera Val, não é? Uma da diretora regional norte, ele é o secretário regional da SBPC, e vão estar presentes a doutora Tatiana Schor, que é nossa colega da UFAM, mas também vem representando a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o professor doutor Danilo Barbosa, que é da equipe da UFAM, liderada pelo doutor Henrique Pereira, que está fazendo todos os dias o boletim do Covid, né? Dentro da ODS, da Organização de Desenvolvimento Sustentável, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia. O professor doutor Marcos Barros, nosso colega, professor emérito de várias universidades, mas o Marcos Barros foi reitor da Universidade Federal do Amazonas, um grande reitor, e é um infectologista e pesquisador da Fundação Heitor Vieira Dourado, que é a antiga Fundação Tropical de Medicina. O Felipe Naveca, que é outro intelectual da área de saúde, um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, também da área biomédica. O Fábio Candotti, que é meu colega de departamento, é sociólogo e coordena um núcleo muito importante sobre violência e tem um trabalho focado e dirigido para populações encarceradas ultimamente. E o Glaudemir Santana, que vem representando também um outro projeto muito importante no ambiente da formação intelectual, que é o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que é liderado pelo Dr. Alfredo Wagner. Bom, então essas duas atividades, elas são muito importantes, eu faço aqui o registro dela. A outra é que encerrou, eu acho que até amanhã tem inscrição, de um ateliê, de uma articulação de pesquisa francesa que eu pertenço, que tem uma sigla por nome EDRAC, que é um grupo internacional interdisciplinar de educação, pesquisa e atualidades, que vai realizar pela web, ou seja, online, um seminário durante 2 dias. E eu chamo a atenção especialmente para quem lida com a educação, para os colegas pesquisadores da área de educação, para a faculdade de educação, psicologia, para o mestrado e os doutorados de ensino de ciência, para essa temática que vai ser desenvolvida. Ou seja, o tema geral se chama Visões e Ilusões do Virtual em Período de Confinamento. Eu estou traduzindo. Visões e Ilusões do Virtual em Período de Confinamento. Realidades da Educação. É impressionante o impacto que a pandemia causou nas políticas educativas de um modo mais amplo
nas organizações educativas, no caso as escolas, as universidades, em todos os locais de formação, mas especialmente nas concepções da relação pedagógica. Essas concepções têm a ver com a nossa prática docente, mas tem a ver também com a condição desse processo social que se instaura desde os primeiros anos de vida de uma pessoa, qualquer país do mundo, até a educação para o resto da vida, como é aquela que a Unesco defende. Então, no tema 1, serão abordadas as condições de trabalho dos estudantes, as modalidades de avaliação dos professores. No tema 2, a utilização do ensino à distância por não especialistas. E o tema 3, as modificações no trabalho do professor. E ainda o quarto tema, deslocamento de poderes em matéria pedagógica e o papel ou a ausência de papel dos responsáveis administrativos e políticos. Olha, eu acho que são temas da maior relevância. O nosso grupo de pesquisa aqui, em torno de 25 pessoas, já está todo inscrito, não é? Você pode fazer a inscrição online. Eu postei, eu acho que na semana passada, posso reforçar de novo para lembrar, não é? E dar o endereço da plataforma que será utilizada para realizar essa atividade. Ou seja, mesmo que os alunos não estejam em sala de aula, não é? Nós estamos aqui trabalhando, né, pelas realidades de educação. O tema que foi sugerido para a live de hoje é um tema muito importante, não é? Estou aqui ligando meus equipamentos, porque ele vai coroar toda aquela conversa que nós tivemos nas aulas anteriores e vai responder uma pergunta concreta, né? Um colega nosso da articulação da ciência e tecnologia no Brasil, durante muitos anos, eu acho que ainda ou foi, secretário do nosso fórum de secretários de ciência e tecnologia no país, um intelectual, portanto, um funcionário e um quadro da mais alta capacitação, e ele me fez uma pergunta provocativa, né? Disse: professora, da senhora, será que dá para abordar um tema de preocupação de muitos, que é da possibilidade de uma sociedade viver sem essa presença tão ostensiva dos intelectuais? Na verdade, ele estava se referindo a uma formação social concreta, que é a formação social chinesa, hoje a grande potência em ascensão no mundo, não é? Que tem uma marca de ter realizado uma revolução cultural há quase 80 anos. Não é? Mas que tem uma outra marca, uma marca de, mesmo nessa revolução cultural, e mesmo no ambiente de um pensamento crítico, que é o pensamento marxista, a China ter permanecido, em grande parte, com a força da sua tradição, para o bem e para o mal. Uma força onde a tradição é entendida como valor da cultura e do Oriente, e da relação entre Oriente e Ocidente, tendo a China como emblema, ou as sociedades orientais como emblema, e outro valor que remete a uma interpretação da tradição, que é o atraso, que é a ausência de riqueza, que é a reprodução por cisparidade, aquela que se faz simplesmente com repetição, onde não está presente de modo muito expressivo ou carreando a energia social para um determinado projeto de mudança. Então, eu fiquei pensando se essa não seria um bom roteiro para a gente encerrar esse assunto na live que vem, se a gente não tomar as aulas na universidade, não é? As aulas presenciais, eu vou continuar com essa permanência aqui nessa nossa conversa. Então, quem é que eu trago aqui
para conversar conosco, responder essa pergunta, né? Pergunta muito instigante. Pode uma sociedade viver sem intelectuais? Vamos ver se ela vai viver sem intelectuais. Mas eu trouxe um texto que vai ilustrar essas representações intelectuais, né? E vai trazer para nós o foco de como é que nós, pesquisadores, na minha área, no meu campo disciplinar, na sociologia, detalha o que seja representação, né? Articulando as contribuições clássicas com as contribuições contemporâneas, nós vimos no estudo de morfologia, na primeira live, que a representação é o terceiro nível de análise. Eu ilustrei isso, inclusive, naquela live sobre pandemia e Amazônia. Aliás, aquela live já foi vista por mais de 2.000 pessoas. Eu agradeço muito as contribuições e as mensagens que eu tenho recebido sobre a construção desse texto. Então, quando nós examinamos a possibilidade de responder à questão do Peverati, eu digo, como é que uma pessoa pode viver sem refletir sobre essa esfera? Como é que uma sociedade pode se ordenar sem refletir sobre essa esfera ou sobre essa dimensão? Como é que um povo pode se localizar sem se conhecer, ou pelo menos sem se compreender como específico, como igual, em relação ao seu ambiente de convivência, uma família, uma comunidade, uma região, um país, no mundo? E aí eu digo, não, nós vamos ter então que desvendar, qualificar o que seja essa representação. Então, as representações coletivas são o âmago, são a esfera de análise dos intelectuais, para responder ao Peverati. Então, é nessa ordenação que nós podemos responder da possibilidade dos intelectuais estarem mais presentes ou mais ausentes de uma dinâmica social específica. Porque, já estou adiantando a resposta, toda sociedade tem intelectuais. Qualquer tipo de sociedade. A mais antiga, a mais moderna, a considerada mais remota, mais isolada, a considerada mais atrasada em relação à ordem do progresso ocidental ou de diferentes culturas. Porque é nessa dimensão que o nível 1 da representação nós analisamos a esfera dos valores. Tudo que seja valor. Religioso, econômico, artístico, cultural, emocional, intersubjetivo, subjetivo, particular, geral. Então, os valores societais, como é que eles se expressam na relação social? Eles se expressam através dos ideais coletivos, todo o conjunto da ideação coletiva, não é? Objeto de estudo dos psicólogos, dos psicanalistas, dos filósofos. A sociologia dos intelectuais da cultura e da arte analisa também essa dimensão. Os antropólogos mergulham nos ideais coletivos de uma singularidade social. Mas esses ideais coletivos são detalhados em opiniões, em correntes de opiniões, em ideias que circulam, em pontos de vista que são apresentados, né? Então, os ideais coletivos, as opiniões, vão constituir as representações que uma sociedade faz de si própria. Então, em todas as sociedades existem essas ideias, esses ideais coletivos e esses valores societais, portanto, existem intelectuais. Eu sei o que o Peverati quis dizer, é o profissional como intelectual. As lendas e os mitos constituem o acervo dessas representações. As representações religiosas, ou seja, religiões teocêntricas, não teocêntricas, manifestações religiosas da natureza, ou seja, sem ideias de Deus, também constituem essas representações. Então, esse é um nível.
Mas tem o nível B das representações, né? No ordenamento, do detalhamento dessa agenda, que são as correntes livres, efervescentes. Dizem que o Durkheim tinha uma raiva danada dessas correntes de opinião. Ele, inclusive, pedia aos sociólogos da sua equipe para separarem os fatos sociológicos propriamente ditos, né, de algumas correntes de opinião que ainda não tinham se configurado como representações sociológicas propriamente ditas. Hoje essa divisão não faz mais sentido, até porque tudo que pode não ser importante em relação a uma determinada coletividade pode, em algum outro momento, ser supervalorizado e ser supradimensionado em relação a essa própria coletividade. Então, essas correntes livres, que ele chamava de efervescentes, essa ideação coletiva criadora, ou seja, a matriz da lógica da criação artística, em todas as suas formas de expressão, em todas as suas formas de organização, em todas as suas feições de organização dos talentos, desde o artesanato até a parte mais abstrata do designer, ou a parte mais operacional, industrial do designer, os valores e as representações emergentes, tudo isso se constitui essa esfera, a esfera de análise da sociologia dos intelectuais, de uma antropologia da ciência, de uma sociologia do trabalho científico, não é? Por aí vai. Para não falar que várias teorias e várias abordagens teórico-metodológicas de vários campos disciplinares chamam para si esta dimensão também como objeto de estudo. Feito isso, nós começamos já a responder a resposta, responder a questão do Pavarotti, responder a questão. E quem é que nós vamos trazer para nos ajudar a explicar para o meu colega, o Pavarotti, né, como é que a China pode conviver com os seus intelectuais, mesmo que aparentemente hoje, para algumas pessoas ou para alguns pontos de vista, mas não são científicos, né, cheguem a acreditar que ela eliminou os intelectuais das suas preocupações mais especiais, eu diria, das suas preocupações prioritárias. Portanto, não é verdade. Nós trouxemos, então, um professor titular de lá, por nome Wang Yi, né? Eu não sei ler mandarim, mas foi traduzido para a revista da Unicamp um texto do Dr. Wang Yi, né, que ele fala sobre o pensamento chinês contemporâneo e a questão da modernidade, com uma provocação. E a primeira provocação é se a história terminou mesmo. E está dialogando com determinado intelectual da história ocidental, né, o Fukuyama, que escreveu sobre o fim da história, mas o fim da história quando cai o Muro de Berlim e que a sociedade mundial se expande do ponto de vista da globalização do capital. E ele responde, será que a história terminou mesmo? Vamos ver como ela terminou. Ou, se ela recebeu um outro conjunto de ideação coletiva e de significados, vejam as categorias que eu apresentei logo no início, não é? Que hoje ressignificam o pensamento e a vida intelectual chinesa. Então, essa é a primeira provocação. A segunda, né, que ele traz à nossa reflexão, que eu acho muito interessante, é como é que uma sociedade que provocou uma revolução democrática, do século XIX para o século XX, se identificou no curso dessa revolução democrática com uma outra revolução chamada socialista. Para eles era uma revolução cultural e uma revolução no pensamento e das escolhas políticas. Como é que essa sociedade agora utiliza uma teoria que
teve origem na concepção ocidental de transformação social, mas de transformação social no âmbito do desenvolvimento do capitalismo, mas usa essa ideologia da modernização na sua formação contemporânea como um neo-iluminismo. Então, essa é a segunda provocação. Ou seja, a primeira, a história terminou? Não terminou para a China. Nem terminou para o mundo. E, segundo ele, acha muito difícil ter terminado como uma época, não é? A segunda, como é que uma sociedade comunista usa hoje uma lógica da compreensão intelectual capitalista para ressignificar o lugar, lembram do place da live anterior? A função, lembra o que é a função do intelectual público e o papel do intelectual, ou seja, o lugar na estrutura objetiva da ciência, a função de como esses intelectuais formulam, né, o pensamento nacional, e terceiro, a esfera pelas quais esse lugar vai reposicionar os intelectuais nesta formação social concreta. E terceiro, né, nessas três versões do marxismo que ele vai responder como modernização, é enfrentando o século XXI. Ou seja, como é que essas reflexões críticas hoje fazem com que nós, do Ocidente, e os próprios chineses e o próprio chamado Oriente enxerguem a China e enxerguem a intervenção dos seus intelectuais. Então, é um roteiro muito grande, eu não sei se eu vou tratar tudo, mas eu queria colocar pelo menos as questões fundamentais para responder essa preocupação do meu amigo, do meu colega. A primeira coisa, respondendo se a história já terminou, não, para nós não é? Mas 1989 não alterou em grande coisa, que é a data da queda do Muro de Berlim, não alterou grande coisa do que já vinha acontecendo na China. 10 anos antes, a China já vinha apresentando como resultado inúmeras mudanças estruturais, e a queda do Muro de Berlim não interrompeu essas mudanças estruturais para a sociedade chinesa. Pelo contrário, não é? Coordenada pelo Estado, né, a China, em primeiro lugar, com uma direção estatal continuamente forte, ela foi acelerar o ritmo do desenvolvimento dessas mudanças. Então, o que foi acelerado aqui que a gente pode destacar? Foi acelerado o processo de mercantilização, no que diz respeito à adaptação dessa mercantilização capitalista para a sociedade considerada socialista, um progresso muito grande no sistema econômico, especialmente no que diz respeito à modernização industrial, aquilo que nós chamamos de P&D, não é? Um investimento muito grande em termos de P&D, a reforma nos aspectos legais, especialmente do coletivismo, para o início de transição para a propriedade privada, não é? Deixando a propriedade coletiva sob a responsabilidade do Estado mais focalizada na agricultura, e uma transição de criação de uma classe empreendedora, não é? Já adaptada com as novas linguagens e com as novas responsabilidades mercantis. Então, essas transformações internas no plano da economia, elas foram executadas de acordo com inúmeros mecanismos sociais e que conseguiram profissionalizar segmentos sociais muito grandes, reformar estruturas técnicas de apoio a essas estruturas produtivas, uma articulação que envolveu uma mobilidade de intelectuais muito grande, da China para fora da China e de fora da China para dentro da China,
né? Nós mesmos realizamos aqui há quase 10 anos um seminário de gestão internacional do trabalho no capital contemporâneo e trouxemos, junto com a Federação da Indústria, uma intelectual que sempre vem aqui em Manaus, a doutora Veronique Delattre, onde ela é dessas equipes, que lá na Universidade Francesa, naquela época era Marne Lavalée, estavam se especializando em compreender a lógica da globalização econômica e da introdução de sistemas de mercantilização capitalista dentro da China. Essa equipe dela viaja simultaneamente para a China, para Singapura e culmina com um grande seminário na Universidade de Nova York, periodicamente a cada 2 anos. Então, é para ilustrar como essa mobilidade anda muito perto da gente. Às vezes a gente é que não dá conta dela, não é? Essa mobilidade de gente para a China e de intelectuais da China para outras partes do mundo. Uma dimensão que não pode ser esquecida e que o traz para a nossa análise é a introdução de uma cultura de consumo nessas classes que vão se familiarizando com a sociabilidade urbana, não é? A gente não pode pensar que a China saiu do nada, da revolução cultural, da revolução democrática, não é? Para isso que ela conseguiu agora, porque não é verdade. A China, quando o Brasil, não é, foi invadido pela colonização ibérica, a China já era uma potência industrial. Então, ela tem uma longa tradição, não só da presença intelectual nos seus quadros, vê que os mandarins são os exemplos, né, que vários intelectuais ocidentais trazem para mostrar a presença desse mandarinato sempre na lógica do poder de organização da sociedade. Mas houve uma época na China, a internet está cheia de coisas informando sobre isso, né, onde se refere à época das 100 escolas de pensamento. Na verdade, o número 100 não é que tinham só essas 100 escolas, mas eram 100 influências intelectuais predominantes, e dessas 100, uma delas faz a ponte com o que nós temos hoje, até a Revolução Democrática, que é o confucionismo, mas que também outras influências estão presentes também no Ocidente, como o budismo, como o taoísmo, e por aí vai, não é? Essa criação de uma cultura de consumo, todo mundo sabe, porque as informações chegam até nós, ela foi conciliada com a emergência de um padrão de moradia e de organização da vida dos casais, né, numa política demográfica muito severa, né, por conta do controle demográfico que era exigido, mas o objetivo final de tudo isso era trazer para a sociedade um modo de que as leis do mercado pudessem influenciar o planejamento da vida individual, da vida de coletividades e da vida coletiva, né? A gente não pode esquecer que a China é um grande país com diversidades regionais, de diferentes climas, de diferentes povos, de diferentes culturas, mas tanto a Revolução Democrática como a Revolução Cultural, né, socialista, conseguiram uma certa uniformidade de organização e de sentido dado, não é, à convivência interna da sociedade chinesa propriamente dita. Então, todo esse contexto e essas circunstâncias históricas, né, trazem, Peverati, para nós a experiência de uma mudança cultural na China que alterou e, ao mesmo tempo, foi alterada por eles, não é, o lugar dos intelectuais na estrutura social da ciência e o papel desses intelectuais na sociedade chinesa. Ou seja, o papel original dos intelectuais foi mudado, o padrão ocupacional dos intelectuais mudou também, sublinha ele profundamente,
mas todas as funções econômicas e sociais do governo foram se tornando, de um lado, cada vez mais íntimas e cada vez mais próximas do capital econômico, não é? E essas mudanças tiveram a colaboração estreita, contínua e de fundamentos do pensamento intelectual chinês contemporâneo, que nós vamos analisar essa esfera de um modo mais claro. Tem um segundo aspecto, no primeiro ele está respondendo, que a história não terminou, não é? Que é as vozes, as correntes de opinião, né? A circulação das ideias sobre a China não eram provenientes só da China, mas guardavam relação com ela, não é? Ou seja, as opiniões que circulavam em torno da China não emanavam apenas da China, mas como é que guardavam relação com ela? Em dois níveis. Algumas coisas muito próximas que aconteceram na Coreia, não é? Algumas pessoas que estão aí nos assistindo lembram quando nós fazíamos mestrado em São Paulo e depois doutorado na Unicamp, nós tínhamos 53 colegas coreanos que estudavam o Brasil, nossos companheiros de pós-graduação. Mas eles estudavam o Brasil de uma determinada forma, eles não queriam saber da questão racial do Brasil, nem queriam saber dos problemas herdados da colonização brasileira. Eles estudavam um agente político específico no Brasil, que era Juscelino Kubitschek. Para quê? Para responder uma questão: como é que ele realizou em 5 anos aquilo que algumas pessoas, ou ele mesmo dizia que ia fazer em 5 anos o que poderia ser feito em 50, ou reduzir 50 anos em 5, e tinha um slogan mais ou menos dessa forma. Então, o Choi só estudava isso. Outros colegas dele que foram para a USP só estudavam isso, estudavam os aspectos econômicos, sociais, culturais, ideológicos. Tanto que quando esses 52 doutores se formaram, eles foram embora para a Coreia e fundaram o Instituto de Estudos do Pensamento Brasileiro. E são especialistas, esse instituto, em Juscelino Kubitschek, para ver como esse pessoal enxerga longe. Então, essas vozes de fora da China e que têm a ver com a China eram resultado de muitas interações de intelectuais chineses que foram fazer estudos de condições especiais da sociedade ocidental. Então, eles não podiam ir para a periferia, eles foram para a Alemanha, eles foram para os Estados Unidos, eles foram para a Inglaterra, foram estudar especialmente as leis de mercado, o funcionamento social, os marcos regulatórios, os parâmetros institucionais, os modos de adequação e, consequentemente, se aqueles que foram varridos da China ou tiveram que se retirar da China, né, depois que o Estado reprimiu profundamente o movimento estudantil, ainda de concepção ideológica maoísta, não é? Esses estudos influenciaram também a corrente intelectual fundamental, o fluxo mais importante, eu diria, o pensamento dominante sobre a China dos seus próprios intelectuais. Então, aquela corrente comum, mais generalizada e especialmente mais ortodoxa em relação à China, foi gradativamente, eu não diria sendo contaminada, porque eu não acredito nisso, mas acolhendo determinados parâmetros explicativos e compreensivos da sociedade de mercado, com vistas à alteração do seu lugar e da sua função, não é? Naquilo que determinados intelectuais, como Althusser, chamavam nos aparelhos ideológicos do Estado e nos aparelhos técnicos do Estado propriamente dito, aqueles que fazem a sociedade funcionar. Né? Ou seja, essa corrente dominante
passou também a influenciar os meios de comunicação de massa e passou a produzir, através dos meios de comunicação de massa, uma expectativa de uma boa recepção às mudanças estruturais que já estavam sendo realizadas na sociedade chinesa. Então, meu amigo, ao invés de eles desaparecerem com os intelectuais reordenaram as mudanças, refuncionalizaram o seu ethos e se comprometeram com dimensões importantes das mudanças estruturais na China. Não é? Ou seja, mudaram o papel original, mudaram o papel ocupacional e mudaram as funções sociais e econômicas do governo pela requalificação dessas funções econômicas e sociais do governo. Um outro aspecto que o Wuhan nos traz, não é? Sobre os intelectuais, que ele chama, que é o terceiro aspecto, esses intelectuais foram convocados através das suas agendas e através dos seus locais de trabalho e através de políticas dirigidas, né, de abrirem a interlocução em vários campos disciplinares para repensar as experiências históricas da China. E aí, no nosso caso das ciências sociais, estou vendo alguns amigos aí assistindo a live, meus colegas, estou pensando no Alex Fiuza, já passou por aqui pela live também. Eles, além de repensarem as experiências históricas da China, no caso das ciências sociais, elas foram totalmente engajadas em um estilo de formação intelectual que não abandonou a discussão sobre os intelectuais, mas ela qualificou um padrão de empreendimento nas pesquisas dos intelectuais cada vez mais especializado. Então, em vez de você estudar as sociedades em geral, em abstrato, você passou a estudar sociedades concretas. Não é? Nós vimos na aula anterior, não é, que a transformação do ethos acadêmico para o ethos do especialista se fez exatamente assim. Né? Na China foi o contrário, o intelectual público requalificou a função do intelectual público, com isso alterou as funções do intelectual público em relação à sociedade e em relação ao Estado. Ou seja, esses intelectuais passaram a assumir o estilo mais especializado, portanto, alterando profundamente o ethos do intelectual, inclusive da área de humanidades. Com isso, nós vimos surgir, ao invés de desaparecer, nós assistimos à ressurgência de duas grandes correntes intelectuais que dialogam. Né? Uma corrente intelectual mais voltada para um reavivamento da direção intelectual da história chinesa, ou seja, vocês vão priorizar estudar mais umas coisas e menos outras, e a outra mais diretamente ligada, não é, às funções do Estado. Essa que está mais na função de reavivamento vai focalizar todos os processos de mudança cultural, social, política e econômica com a polaridade tradição e modernidade. Já a outra vai fazer uma análise e uma retrospectiva mais especializada, vamos dizer assim, uma sintonia mais fina com o movimento ideológico a partir dos anos 80. Então, os chineses não abandonaram a história, pelo contrário, não abandonaram a história clássica, não abandonaram toda a contribuição de uma sociedade antiquíssima, mas eles passaram pela requalificação do lugar e do papel intelectual a agendar outras prioridades, né?
vocês sabem disso, né? Porque o Brasil já passou por isso. Nos anos 30, nós estudamos os projetos nacionais. Tá? Aí é Ilha de Bastos, o Sérgio Miceli, que nós utilizamos em 3 lives anterior, onde razões e causas de que os intelectuais, a partir de uma preocupação com a formação do Brasil-nação, não é? Indicavam a modernidade, a modernização e as preocupações com o desenvolvimento, não é? Como uma base de orientação de pesquisa e de intervenção na sociedade. Então, quais as razões, quais as causas dessa reorientação intelectual? O autor vai colocar algumas. A primeira que ele fala é a derrota do movimento estudantil, que forçou os círculos intelectuais a mudança nessa visão da pesquisa sobre a história. Se muda a visão de uma hora para outra. Você muda a visão pesquisando determinadas nuances de como as sociedades mudam, ou de como a história pode ajudar na inteligibilidade daquela formação social propriamente dita. Uma outra variável que foi examinada, não é? Como é que a história chinesa se relaciona, ou poderia se relacionar de um modo mais efetivo com os novos movimentos culturais. Ou seja, sem abandonar a tradição, manter a tradição como uma esfera respeitosa da sociedade nacional, mas olhar para frente, olhar para o futuro. Não é? E alterar uma determinada compreensão dos intelectuais em relação a eles próprios e à sociedade. Ou seja, se antes a história chinesa, especialmente a passagem da história antiga para a história contemporânea, pertencia a um padrão de interlocução mais fechada entre a comunidade dos historiadores, sociólogos e antropólogos, agora ela vai se abrir para uma interação não só com a sociedade internamente, mas especialmente para uma compreensão ou para apresentar uma compreensão da China para o próprio Ocidente. Então, as missões culturais, os intercâmbios de grupos de pesquisa, os doutorados, esses esforços todos de interlocução e esses esforços de autoapresentação de uma dimensão chamada civilizatória que a China iria empreender em relação ao Ocidente, foram feitos. Mas o que o texto dele traz de interessante é que todas essas mudanças, que são simultaneamente comportamentais, racionais e de interiorização de um novo ethos, elas foram inspiradas em uma nova conduta profissional em formação e no esforço de autorreflexão de tradição weberiana. E esse eu acho que é o ponto mais importante, que eu achei mais interessante, Perverante, para compreender essa guinada dos intelectuais chineses. Se antes todos eles tinham participado de formações doutrinárias e mantinham uma interlocução importante dessa concepção socialista de mundo com todas as complexidades culturais da tradição francesa, eles se voltam agora para um processo de racionalização que os levaria a um novo aprendizado profissional, não é? E que orientaria uma conduta. Quando a gente diz orientar conduta, nós já estamos falando de ethos e já estamos falando de hábitos, seja na formulação do ethos mertoniano e, mais atrás, weberiano, seja na própria tradição do Bourdieu. Mas, segundo o autor, o que predominou foi o ethos weberiano. Então, a pesquisa passa a ser, então, uma atividade altamente profissionalizada, focalizada para os movimentos de modernização.
Com isso, nós vemos emergir uma outra inteligência, ou seja, uma inteligência que, de um lado, é pragmática em relação às alterações estruturais que estavam se realizando, mas elas eram também altamente comprometidas com a ordem dessa mudança. Quais são, então, as condições que foram muito mexidas para essa alteração? Porque eles tinham um objetivo. O objetivo era alterar o espaço cultural da sociedade chinesa. Muita gente quer fazer isso no Brasil, acho que não sabe como, não é? Ainda agora mesmo no Jornal Nacional, do ponto de vista negativo, é claro, uma autoridade estava falando, não é, sobre que o pensamento social brasileiro produzia um defeito, transformou todo mundo, num sentido negativo, num pensamento único, doutrinário, que todo mundo teria virado comunista. Eu acho que é o contrário, a maioria não virou comunista, não. Virou um ensandecido capitalista de consumo de massa, mas isso ninguém vai discutir aqui. Mas quais são as condições especiais necessárias para realizar essa mudança, né? Primeiro era alterar a relação desses intelectuais com o Estado. Segundo, era alterar também a identidade do que fosse o intelectual, né? E o resultado de tudo isso eram concentrar esforços, não é, para que essa autoafirmação do espaço cultural se reconhecesse com a China moderna, ou com a China em vias de modernização. Esse conceito de modernização, que é tão criticado no que diz respeito a uma ênfase, à conformação da sociabilidade burguesa e da execução do capitalismo em formações sociais dependentes como a nossa, na China, ela foi requalificada para se constituir em uma ideologia de libertação, em uma ideologia que requalificaria a função e o papel dos intelectuais, em um estilo de vida que preparasse a sociedade urbana, uma classe média emergente, né, para o consumo e para os novos papéis de profissionalização, né? Então, tudo isso mostra que esses intelectuais praticamente se dividiram em duas correntes. Uma que a gente pode dizer que foi mais vinculada às esferas das instituições educacionais e da pesquisa científica propriamente dita, e aquela outra, tão preparada quanto, vejam só, tão preparada quanto, que passou a trabalhar nas funções do Estado, né? Nas necessidades de um Estado extremamente competente e profissional. Com isso, a sociedade chinesa avaliou ou reavaliou a sua tradição e, de alguma forma, procedeu àquilo que a gente poderia dizer a modernização intelectual do espaço cultural dessa sociedade. Eu vou dar um salto aqui para mostrar os resultados dessas operações que nós estamos falando. A primeira é do ponto de vista ideológico. As operações e as tarefas intelectuais se tornaram muito complexas, porque na transição de 1978 a 1990 é possível falar que a China internamente pautou a análise de vários problemas da cultura e vários problemas considerados morais, né, de um marco ideológico precedente, e tudo isso foi, de alguma forma, discutido internamente,
não é? Depois, a China se preocupou em focalizar todas as suas energias para que os negócios estatais fossem gradativamente sendo assumidos por grupos econômicos locais e por empresas locais, mas sob a gestão e supervisão dos intelectuais do Estado, não é? Então, essa foi uma tarefa econômica muito complexa. Mas a principal tarefa, que foi a da representação da sociedade chinesa em relação a si própria, e a tarefa que os intelectuais dessa transição se propuseram, era responder às seguintes questões: quais são os problemas da China, quais os tipos de métodos e quais as linguagens que vão ser utilizadas para manejar esse problema, como vão ser usadas esses métodos e essas linguagens e quais são os parâmetros para análise da China, não é? Ou seja, o Ocidente, o Oriente, a China propriamente dita, o capitalismo, o socialismo, o mercado e o planejamento são as categorias de análise mais recorrentes e as mais presentes do pensamento dominante na China hoje. Como em toda a sociedade, tem várias correntes de opinião. Tem vários modos de expressar essas correntes de opinião. Mas o que é mais interessante na requalificação dessa tarefa intelectual é que os intelectuais chineses avaliaram um risco. O risco de que o movimento estudantil de origem e de influência ainda da Revolução Cultural do Mao Tse-tung pudesse se colocar no caminho dessas transformações que a estrutura da sociedade chinesa estava passando. Então, todos os, vamos dizer assim, todas as adaptações, todos os esforços para essa nova versão da teoria da modernização chinesa tinham que ser compreendidas e retransmitidas na sociedade difusa com uma ideologia libertadora também, mas que não gerasse condições reais de novas aquisições de direitos políticos. Então, não ficou em causa o sistema político propriamente dito, a representação legislativa propriamente dita, toda a esfera mais minuciosa da relação política e sociedade ficou do lado de fora dessa, vamos dizer assim, desse ideário da modernização chinesa. Então, essas versões dessa modernização também estabeleceram muitos estudos e detalharam níveis de compreensão da relação entre o marxismo chinês e a modernidade, foi o nível dessa versão. Um outro nível, essa modernização foi compreendida como um processo de transformação das relações capitalistas internas dentro da sociedade, não é? Mas o foco era o Estado, era a direção técnica da sociedade francesa, e aí a gente tem que ser literal. E ele diz: o ponto principal do conceito de modernização prevalecente na China contemporânea é o processo de transformação do Estado, tão mais competente, preparado e qualificado do que fora antes. Transformação do Estado, da economia, do exército, da ciência e da tecnologia, de uma situação de atraso no parâmetro encontrado, não é? De 78 para cá, que é o marco, até a condição avançada que nós temos conhecimento hoje. Então, é um conceito de modernização completamente diferente, mesmo que no conceito anterior das formulações capitalistas e da compreensão marxiana, o próprio processo de modernização já está incluso num padrão civilizatório criado pela transformação estrutural capitalista e que agora na China adquire essa especificidade, né?
eles se aproveitaram de uma revolução cultural que já tinha sido realizada no grande salto do Mao Tse-tung e que, de certa forma, já tinham trabalhado diferenças que eram muito grandes, entre elas as diferenças entre os trabalhadores do campo e das cidades, elas passaram a ser mais equalizadas, e a diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Isso foram aquisições, vamos dizer assim, que já estavam na agenda da Revolução Democrática, depois da Revolução Cultural, e agora na compreensão desse teórico chinês da Revolução Econômica propriamente dita. Em suma, os intelectuais da China, ao invés de desaparecerem, eles se inspiraram num novo perfil. Esse perfil, que é considerado também, por algumas análises, do novo iluminismo, o neo-iluminismo, requalificado pela China, não é? Eles alteram radicalmente essa posição, especialmente dos intelectuais que lideravam as posições de comando dos grupos de pesquisa nas universidades. Mas nos anos 90, né, mediante uma cisão, e eu diria até uma pulverização estratégica dessas correntes, esses grupos altamente qualificados se tornaram funcionários do alto escalão dos corpos legislativos, das funções profissionais mais destacadas do Estado, não é? E realizaram um processo que nós chamamos de reforma, que alterou não só a sociedade chinesa, mas alterou também aquela esfera da representação do intelectual. O núcleo dessa modernização foi o chamado neo-iluminismo e, como resultado, a gente vê o restabelecimento de leis formais, de uma burocracia civil moderna, que tinham como meta, mexeram nessa esfera, mexeram também na organização do sistema parlamentar, que, ao mesmo tempo que garantisse alguns direitos humanos, limitasse o poder dos dirigentes, não é? E, de alguma forma, expandisse de um modo gradativo e controlado os meios de comunicação interna e a visão de dentro para fora dessa sociedade. Olha, então a gente pode concluir, né, que a mudança na esfera cultural, esses intelectuais não só mudaram o espírito científico da organização dessa comunidade para reconstruir a história da China em relação ao mundo e a forma pela qual o mundo pudesse ver a China, isso é uma esfera muito importante, não é? Deram suporte, através da teoria da modernização, para transformar a ideologia da modernização em uma naturalização dessa transformação da economia socialista para a economia de mercado, e do ponto de vista político, essa requalificação deu suporte, mesmo que com muitas críticas, mesmo com muitos intelectuais que foram embora, tiveram que ser exilados do local, mas deram suporte para a continuidade da sociedade que nós temos hoje. Então, eu diria que eu espero ter respondido à questão do amigo Peverati. Nenhuma sociedade vive sem intelectual, todas elas têm intelectuais, mas têm representações diferentes. E voltar à primeira referência no livro da Live 1 sobre os intelectuais, que é o livro do Edward Said. Eu marquei uma passagem do livro para finalizar essa live de hoje e finalizar, né, esse tema, que eu acho que é o lado que ele mais assume e faz uma digressão grande, uma reflexão grande
sobre os intelectuais na construção da imaginação literária, sobre os intelectuais e os compromissos políticos, sobre os intelectuais e serem párias dentro do seu próprio país, sobre os intelectuais estarem acima também dos problemas nacionais, aí nesse caso com uma identidade mais pública, não é? Que nós tratamos na segunda e na primeira live. E ele vai residualizar a questão do intelectual na relação entre o grande público massificado e o indivíduo. E o Edvar Said vai recorrer a Wright Mills, né? E ele diz: há uma discrepância inerente entre os poderes de grandes organizações, de governos, a corporações, e a relativa fraqueza, não só de indivíduos, mas de seres humanos, considerados subalternos, minorias, pequenos povos e estados, culturas e etnias menores ou subjugadas. Não tenho nenhuma dúvida de que o intelectual deve alinhar-se aos fracos, aos que não têm representação. No fundo, o intelectual, no sentido que dou a palavra, não é nem um pacificador, nem um criador de consensos, mas alguém que empenha todo o seu ser no senso crítico, na recusa em aceitar fórmulas fáceis, ou clichês prontos, ou confirmações afáveis, sempre tão conciliadoras, sobre o que os poderosos ou convencionais têm a dizer e sobre o que fazem. Não apenas relutando de modo passivo, mas desejando ativamente dizer isso em público. Nem sempre é uma questão de ser crítico da política governamental, mas, antes de tudo, pensar a vocação intelectual como algo que mantém o estado de alerta constante, de disposição perpétua, para não permitir que meias-verdades ou ideias preconcebidas norteiem as pessoas. Em outra passagem aqui desse livro, que eu estou lendo especialmente o capítulo que fala sobre as representações intelectuais, o segundo ou terceiro capítulo sobre as nações, o intelectual é comprometido com seu tempo. Eu acho que o intelectual público, do ethos acadêmico e da transição desse ethos acadêmico para o especialista, que responde a questões concretas da sua realidade a partir do foco local, ele sempre tem que estar comprometido com seu tempo. Eu acho que chega por hoje. Vamos terminar a nossa live e eu espero que segunda-feira que vem a gente apresente um outro assunto tão importante quanto esse. Muito obrigada, eu estou extremamente lisonjeada pela audiência de vocês. Até segunda-feira.